O que você faria se chegasse em casa e pegasse seu marido realizando uma orgia na sua cama com um homem e uma mulher? A maioria de vocês provavelmente iria surtar, gritar, xingar e colocar todos eles para fora de casa, mas algumas pessoas iriam simplesmente virar as costas, pegar suas coisas e ir embora. Bem, no caso de hoje, não foi nenhuma dessas duas coisas que aconteceu. Quando Crystal Gambino chegou em casa mais cedo de uma viagem e se deparou com a cena que acabei de descrever, ficou extremamente enfurecida. Sua reação à festinha particular foi a pior possível, transformando a noite divertida dos participantes da orgia em um verdadeiro banho de sangue. Fique comigo até o final desse vídeo para conhecer todos os detalhes sórdidos dessa história impressionante. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Crystal Gambino. Mas antes de continuar com nossa história, temos aquele super recado da Insider para vocês. Todo ano vemos alguns memes pipocando pela internet sobre a fama de agosto. Em 2024, não tivemos feriados nacionais em dias úteis, em junho, julho e agosto, que parece ser um mês interminável. Então, aproveite o assunto para montar um look para não curtir o feriado com a Insider, ou seja, um look de trabalho. A loja virtual da Insider está cheia de opções femininas e masculinas, social e esportivas, como essa camisa que estou usando. Ela é leve e confortável para o dia a dia, mas possui uma pegada bastante social para quem trabalha em escritório. Para aproveitar ainda mais e montar um look com a sua cara, você pode usar nosso cupom exclusivo IS Criminais para ter acesso a 12% de desconto em qualquer produto. O link para o site da loja está na descrição, ou você pode escanear esse código que está aparecendo aqui na tela. Recado dado, vamos ao caso de hoje. Crystal Lee Gambino nasceu no estado norte-americano da Carolina do Norte, em uma família cristã que frequentava a igreja todos os domingos para assistir à programação de caráter religioso. Assim, relataram alguns moradores de Stanley, uma pequena cidade localizada no condado de Gaston, onde todos se conheciam e viram crescer a pequena Crystal, junto aos seus pais e ao menos uma irmã. Estes são os poucos detalhes conhecidos sobre sua infância. Desde muito pequena, a garota sempre mostrou um interesse especial pela música, o que a levou a começar a assistir a apresentações de diferentes grupos. Ao alcançar a maioridade, decidiu mudar-se para o Havaí, onde começou a tocar guitarra, assim como a escrever e compor suas primeiras canções. Segundo a resenha de sua carreira publicada no site River Nation, dedicado a apoiar artistas dentro da indústria musical, a maioria das letras de suas canções se referem a histórias de suas próprias vivências, combinadas com relatos da vida real e espiritual do mundo. Com uma voz áspera e sussurrante, o site definiu seu estilo como excêntrico e extravagante. Ela chegou a ter seu próprio grupo musical, chamado Crystal Gambino Band, dedicado a interpretar música americana e rock alternativo, e seu repertório somava mais de 250 temas musicais. Quase nada se sabe sobre sua vida familiar, sua adolescência e desempenho no ramo musical no início da fase adulta. Na verdade, a história de Crystal passou por um hiato, até o dia que ela se casou com Giovanni. Giovanni James Gambino era conhecido por seus amigos e familiares como Gil, e assim iremos chamá-lo. Gil nasceu em 3 de julho de 1975 no Brooklyn, Nova York, e era filho de James e Zoe Stokes. Durante anos, Gil contava a vizinhos e conhecidos que era neto de Carlo Gambino, considerado um dos chefes da máfia mais notórios e poderosos de Nova York durante as décadas de 50, 60 e 70. De fato, se afirma que o personagem principal do famoso filme O Poderoso Chefão foi inspirado em boa parte em Carlo Gambino. No entanto, os meios de comunicação que fizeram referências à sua vida coincidem em indicar que os registros públicos oficiais não mostravam nenhuma conexão familiar direta entre estes dois Gambino.
De qualquer maneira, se sabe que Jill era um membro ativo e proeminente do Partido Republicano da cidade e que, inclusive, no fim de 2015 e início de 2016, se encontrava à frente da campanha de um candidato desse partido ao Congresso Nacional. Além disso, Jill tinha um negócio de vinhos, trabalhava em organizações de voluntários e ocasionalmente assistia à programação religiosa na igreja, onde era muito apreciado. O casal vivia em uma bela casa de 3 quartos que havia sido construída pelo bisavô de Crystal, em uma comunidade de que era originária e que contava apenas com uns 1.200 habitantes. Não é difícil imaginar que, de uma forma ou de outra, praticamente todos se conheciam, pois sempre se encontravam na agência de correios ou em uma das 2 lojas de conveniência onde adquiriam os produtos básicos do dia a dia. Não se sabe a data exata, mas na época dos fatos, Crystal e Jill já estavam casados há algum tempo e tinham uma linda filha. Existem registros da turbulência que caracterizava a relação do casal entre 4 paredes. De acordo com relatos da mídia, em 2009, Crystal entrou com um pedido de ordem de restrição temporária contra seu marido Jill e depois entrou com um pedido de divórcio e solicitou a custódia de sua filha. Mais tarde, o caso foi arquivado e os dois acabaram reatando. Os meios de comunicação também noticiaram que, de maneira confidencial e tratando tudo de forma muito discreta, pouco depois, o casal declarou falência e, neste último processo, a casa onde viviam foi objeto de um processo de execução hipotecária. Segundo uma declaração de falência federal do ano de 2011, Jill havia participado de um plano de fraude contra o Bank of America no valor de $260 mil. Nesse processo, Jill e seus sócios haviam falsificado vários documentos para fazer parecer que um de seus associados era suficientemente rico para conseguir um empréstimo destinado a iniciar um negócio alimentício. Nesse processo, Richard Allen, um vendedor de carros que também teria sido enganado pelos supostos empresários, firmou a garantia do empréstimo e, quando o dinheiro foi liberado, Jill e seus outros parceiros o pegaram e nunca o utilizaram para iniciar a loja de alimentos ao qual estava supostamente destinado. A alta garantia em dinheiro foi dividida em vários cheques e transferências que, entre outros, tiveram como beneficiários o Sr. Gambino, sua esposa Crystal e outro membro da família. O banco os processou e isso teria levado à declaração de falência do casal no ano seguinte. Os registros dos processos de execução hipotecária também se referem à existência de uma organização religiosa e beneficente, sem fins lucrativos, fundada por Jill, assim como uma empresa de entretenimento, além da companhia de alimentos envolvida na fraude bancária, e uma empresa adicional registrada como negócios de importação. Por sua vez, o histórico criminal de Crystal nos últimos 15 anos incluía 2 condenações por conduzir sob os efeitos do álcool. Mais adiante, em 2012, Crystal acusou Jill legalmente por proferir ameaças contra ela, mas esse processo também foi arquivado, tal como ocorreu com a ordem de restrição que ela havia solicitado em 2009. A essa altura, alguns membros de sua família afirmavam que Jill procurava isolar a sua esposa de familiares e amigos. Agora vou contar para vocês uma história paralela que em algum momento acabou se cruzando com a vida de Crystal e de seu marido Jill. No outro extremo deste caso, temos um casal com alguns problemas, formado por Stephanie Lynn Sanches e Jeffrey Glenn. Stephanie nasceu no dia 22 de janeiro de 1983, em Pasadena, Texas, e era uma jovem linda e brilhante que se dava bem com todos, e em especial com seu irmão chamado Ross. À medida que foi crescendo, ela demonstrou grande amor pelos animais, em especial pelos cavalos, que aprendeu a montar desde muito jovem, e também demonstrava fascinação pelos cães. Entretanto, ao entrar na adolescência, sua existência se transformou em uma espécie de montanha-russa, cheia de altos e baixos extremos. Stephanie tinha uma vasta história de luta contra entorpecentes que teve início quando ela ainda era muito jovem e persistiu até o dia de sua morte. Como costuma acontecer nestes casos, a garota se mantinha limpa durante um período, mas depois tinha uma recaída e voltava ao consumo de drogas. Quando ela decidia desintoxicar-se, sempre regressava à sua terra natal, Texas, e buscava a ajuda de seus entes queridos, que sempre estavam dispostos a apoiá-la, especialmente James Haney, seu pai.
Quando tinha cerca de 17 anos, Stephanie engravidou e deu à luz uma menina, a quem chamou de Sydney, e que desde o início ficou sob a responsabilidade da família de Stephanie. James, seu pai, relatou que, ao chegar à maioridade, a jovem ingressou nas Forças Armadas dos Estados Unidos, onde prestou serviço entre os anos 2007 e 2009. Foi lá que ela conheceu seu primeiro marido, outro efetivo militar, mas lamentavelmente a relação não durou muito tempo. No primeiro trimestre do ano de 2016, Stephanie, então com 33 anos, tinha antecedentes criminais por posse de maconha e acessórios para uso de drogas, mas havia conversado com seu pai e planejava voltar a viver com ele em umas 3 semanas. Naquela época, ela estava se relacionando com um homem chamado Jeffrey, de 39 anos, nascido em 9 de fevereiro de 1977. Infelizmente, quase nada foi divulgado sobre a vida desse personagem, exceto que seu relacionamento com Stephanie já existia há algum tempo e aparentemente era bastante estável. A forma como ganhavam a vida, por outro lado, gerou todo tipo de especulações, pois segundo informações da imprensa, não se sabe se algum dos dois trabalhava ou de onde tiravam dinheiro para pagar o quarto de um hotel onde moravam. Há evidências concretas que corroboram as hipóteses de que vendiam substâncias ilícitas e atuavam como profissionais do sexo. Bom, agora que temos todos os personagens dessa história apresentados, chegamos à segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016, quando, por volta das 20 horas, a polícia local recebeu a seguinte chamada em seu número de emergência, 911. My sister-in-law has told her family that she killed her husband. She caught him sleeping with another woman. She cleaned up the bullet casings and took care of the bodies. Now her sister is moderately crazy, so we don't know. I accused the house. Quem realizou a chamada foi o marido da irmã de Crystal, logo que ela, evidentemente perturbada, foi até sua residência para contar o que havia feito. No restante da chamada, o cunhado ofereceu entregar à polícia as chaves da casa onde presumivelmente havia ocorrido os fatos. Algumas notícias indicam que o cunhado aguardou em frente à casa sem entrar e quando os agentes policiais chegaram ao local, ele lhes entregou as chaves e permaneceu do lado de fora. Os paramédicos também foram até lá, considerando que talvez houvesse pessoas que poderiam necessitar de atendimento, mas, como eles descobriram rapidamente, sua presença ali não seria necessária, já que ninguém sobreviveu. Segundo o depoimento que esses profissionais deram posteriormente, a cena que encontraram dentro da casa era praticamente como um terrível filme de terror. No dormitório do casal Gambino estavam Jill e Jeffrey completamente nus no chão, com incontáveis feridas de bala em seus corpos e, obviamente, sem vida. Durante uma busca feita pela casa, os policiais encontraram uma terceira vítima, Stephanie, que também estava sem roupas, com ferimentos causados por arma de fogo, desajeitadamente escondida, coberta com alguns escombros e uma árvore de Natal. Inclusive, algumas fontes afirmam que na lavadora de roupas da casa foram encontrados lençóis manchados com fluidos da cena do crime. Parecia que quem quer que tenha realizado o ataque estava no meio de uma tentativa frustrada de eliminar provas. No entanto, como se pode imaginar, não seria nada fácil livrar-se de 3 corpos e a assassina acabou desistindo. Enquanto os peritos iniciavam as investigações na residência do casal Gambino, policiais foram enviados até a casa dos familiares de Crystal, onde encontraram e prenderam a mulher, que não ofereceu nenhum tipo de resistência. Perante as autoridades, Crystal não negou a sua responsabilidade pelo triplo homicídio e no dia seguinte foi apresentada no tribunal onde foi formalmente acusada pelo crime. O juiz responsável pelo caso anunciou que Crystal permaneceria detida na prisão do condado de Gaston sem fiança enquanto aguardava pelo julgamento. Durante a investigação, as autoridades descobriram que Jill Gambino havia acessado um site na internet para encontrar um casal disposto a realizar uma orgia.
Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, orgia refere-se a um encontro entre 3 ou mais pessoas dispostas a praticar sexo ao mesmo tempo. Seu convite foi respondido por Stephanie e Jeffrey, e após marcar o encontro em sua própria casa, Jill agendou a noite em que iriam praticar sexo a 3 para uma data em que sua esposa, Crystal, estaria fora da cidade. Algumas fontes afirmam que o pagamento do casal pelos seus serviços sexuais seria feito em narcóticos. Embora não se possa afirmar com certeza o acordo feito entre eles, o fato é que a orgia terminou quando Crystal voltou mais cedo do que havia planejado e encontrou os 3 fazendo sexo em sua cama, o que levou a mulher a um nível extremo de violência. De acordo com os resultados das análises forenses, 15 tiros foram disparados contra as 3 pessoas. A quantidade de projéteis indicava que Crystal tinha inclusive recarregado a arma, que segundo outras fontes, tratava-se de um revólver calibre 44. Já de acordo com algumas fontes, o calibre da arma era na verdade 38, mas de qualquer maneira as consequências foram as mesmas. Todas as pessoas que participavam da festinha foram mortas sem que tivessem tempo sequer de vestir as roupas. Não foi revelado a quem pertencia a arma, mas as autoridades acreditam que ela foi comprada pelo marido de Crystal. Os investigadores também deixaram claro que o primeiro impulso da autora do ataque foi encobrir o crime, mas algo a fez desistir e abandonar a casa. Ao sair do local, Crystal foi ao colégio para buscar sua filha de 9 anos e depois foi para a casa de sua família, a quem pediu para cuidar da menina e confessou o que havia acabado de fazer. Em declarações à imprensa, o capitão de polícia do condado de Gaston resumiu o acontecido dizendo que se tratava de pessoas que se conheceram, interagiram e depois ficaram juntas. A terceira parte não gostou e tomou então medidas extremas. Na pequena cidade, palco do crime, delitos como esse eram raros de se ver. Os moradores ficaram emocionados com a história e a opinião de quem conhecia a família variava bastante, de maneira que algumas pessoas criticaram a reação exagerada de Crystal, enquanto outras a defenderam. Segundo informações, devido às particularidades do caso escandaloso, uma vizinha afirmou que deixou de falar com Crystal no ano de 2015, depois que, durante uma discussão, a mulher lhe apontou uma arma. Embora a vizinha tenha esclarecido que não acreditava que Crystal estivesse realmente disposta a atirar nela naquele dia, a considerava uma mulher agressiva e, obviamente, com tendências violentas. Porém, parece que a maioria dos moradores ficou muito surpresa com tudo o que aconteceu. David Robinson, dono de uma loja local, disse que conhecia Crystal desde que ela nasceu e se referiu à família como pessoas normais. Sobre Jill, testemunhas afirmaram que ele sempre pareceu um homem muito sensato, por isso não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. Outra vizinha afirmou que Crystal era uma mulher muito simpática e amorosa, e que as duas gostavam de conversar na varanda de suas casas. No entanto, um primo de Jill, chamado Bob Hager, disse a um meio de comunicação que ele estava preocupado com a saúde mental de Crystal, que só piorava, e o primo até lhe pediu uma vez que orasse por ela. Aparentemente, isso não está longe da realidade, pois várias notícias sobre o caso se referem à existência de documentos assinados por um psiquiatra, nos quais este registrou sua preocupação com o estado de saúde mental de Crystal, afirmando que a mulher poderia sucumbir a qualquer momento. Mas, apesar de seu aparente estado mental, esse argumento não foi utilizado pelos advogados de defesa, de maneira que montar o processo para fazer justiça se tornou muito simples. A autora do fato nunca tentou negar sua responsabilidade sobre o acontecido. Assim, junto de seu advogado de defesa, rapidamente chegou a um acordo com a promotoria para acelerar o processo de juízo e receber sua condenação. A audiência em que se conheceria o destino de Crystal Lee Gambino aconteceu um ano mais tarde, na segunda-feira, 6 de março de 2017, no Tribunal Superior do Condado de Gaston. Assim como havia acordado, Crystal se declarou culpada de homicídio culposo pela morte de seu marido, Giovanni Gambino, e dos homicídios em segundo grau por acabar com a vida de Jeffrey Glenn e de Stephanie Lynn Sanchez. Na audiência, os familiares de Stephanie e Jeffrey dirigiram-se à acusada e colocaram-se à sua frente com fotografias dos seus entes queridos, aqueles cujas vidas ela encerrou em um ataque de raiva, mesmo sem os conhecer. Quando o juiz deu a Crystal a oportunidade de falar, ela disse:
Eu posso apenas dizer que sinto muito, mas não acho que eles aceitarão minhas desculpas. O magistrado finalmente pronunciou seu veredito sentenciando Crystal a uma pena entre 23 e 29 anos de prisão pelos homicídios em segundo grau, mais 6 a 8 anos pelo homicídio culposo de Jill. As sentenças serão cumpridas de maneira consecutiva, o que significa que ela poderá ser solta após cumprir no mínimo 29 anos. Definitivamente, este não era o final que as famílias das vítimas esperavam. A última informação que pudemos encontrar referente ao destino de Crystal é que ela está cumprindo sua sentença na instituição correcional Anson, na Carolina do Norte. Talvez pelo fato deste incidente ter acontecido em uma pequena cidade, não conseguimos encontrar mais informações além das que trouxemos hoje para vocês. Obviamente, ainda restam muitas dúvidas sobre o ocorrido. Crystal realmente sofria de alguma doença mental? Foram realizados exames nesse sentido durante o processo judicial? Uma fonte chegou a afirmar que Crystal costumava participar de swings e encontros sexuais onde realizavam a troca de casais. Na ocasião relatada, o fato dela ter ficado de fora da reunião foi o que a levou a cometer esse crime horrível. Todavia, não foi possível confirmar tal informação. A única certeza é que, de fato, 3 pessoas perderam a vida em apenas alguns segundos. Mesmo levando em conta a raiva, a decepção ou a dor de encontrar o marido na cama com outras 2 pessoas, nada justifica as ações de Crystal, que tinha 43 anos na época dos fatos. Suas ações impensadas causaram também outros danos, já que a filha dela ficou praticamente órfã. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito às vítimas e aos demais espectadores. Antes de sair, peço que deixe um like e, se esse conteúdo for do seu interesse, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho para acompanhar os vídeos que postamos semanalmente. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.